noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam sempre em nossos corações. Eu não sei se todos estavam aqui na última exposição que eu fiz, em novembro, tá? Que eu fiz, vou dar uma breve introdução, que nós imaginamos, né, que Allan Kardec fora trazido numa máquina do tempo para 2024. Não sei se vocês estavam aqui. Por que isso? Né? Para imaginarmos, para conseguirmos, né, fazer uma reflexão sobre o que seria, o que diria, o que veria Kardec do século XIX, aquele que trouxe a doutrina à lume, aquele que codificou, né, o que ele avaliaria, como ele veria, né, a nossa doutrina. Claro que nada disso é uma certeza, nós estamos fazendo uma conjectura do que seria possível acontecer. Mas essa viagem não acabaria só com uma exposição de 30 minutos, então ela teria que continuar, nós teríamos que continuar fazendo uma reflexão. Né? E entre muitos temas, né, isso também vai entrar no assunto de hoje, ainda. Então, continuemos a viagem de Allan Kardec no tempo, na máquina do Dr. Who, né, no nosso ano de 2024, que está quase terminando já. Uma das coisas que Kardec avaliaria, que ele observaria, né, que muito se tinha cuidado na época em que surge a doutrina espírita, é com o controle das comunicações. Não é um controle de censura, né? Era um controle baseado na razão e na ciência. E olha que a ciência da época tinha muita falha, tinha muita coisa naquela época, no século XIX, que se tinha como ciência, que hoje se sabe que não era ciência, que era um absurdo, que eram teorias esdrúxulas, que não tinham nada a ver com ciência. Né? Mas se fazia um controle. Como é que se fazia o controle no século XIX? Né? Vários médiuns de vários lugares do mundo mandavam mensagens, né, confirmando aquelas teorias, aquelas teses. Hoje isso não funciona mais. Hoje qualquer um tem acesso no celular à internet e não funcionaria. Mas teríamos hoje outros meios de fazer este controle. Né? Repito, não um controle para censurar, mas para evitar falsas comunicações ou comunicações enviesadas que nada tem a ver com a base da doutrina espírita. Comunicações que muitas vezes não tem nada a ver com o básico do amor, o básico do respeito entre os seres humanos, e que acontece. Outra coisa que Kardec talvez estranhasse fosse a profusão e a vontade, né, que o meio espírita tem por curas, por médiuns curadores. Né? Eu vou lembrar só sobre isso, só um caso, que é o caso do século XX, né, que apareceu no filme do Chico Xavier. Chico Xavier teve um problema na próstata. E aí a senhora, que eu não lembro o nome, dizia para ele: por que tu não procura o Arigó? Ele vai lá e resolve isso. O que o Chico disse? Não. Médico estudou para isso, fez faculdade. Médium não meter uma faca no cristão é uma coisa de louco. Ou seja, o espiritismo não é para fazer mágicas. E nós temos a prova ao longo dos anos, quantos desses curandeiros, entre aspas, não foram desmascarados. Quanta coisa não se veio a público. Houveram curas realmente. Como aconteceram essas curas, eu não tenho como lhes dizer. E duvido que o médium também tenha. Né? Pode ter sido várias coisas. Pode ter sido uma intervenção espiritual, pode ter sido uma autocura, que acontece a autocura. Né? A pessoa absorve tanta energia do meio, energia, porque nós estamos cercados de energia, nós somos energia, né? E que o corpo acaba se curando. Pode acontecer isso, né? Se estuda. Né? Quantos psicógrafos já não foram desmascarados? Daqueles que mandam cartas, que recebem cartas, não sei o quê, estilo Chico Xavier. Quantos já não foram desmascarados depois? Então, por quê? Porque não há um controle. Esse controle que Kardec e sua equipe fazia. Né? E repito, não é censura, é um controle, é separar o joio do trigo. Né? Porque não é porque a pessoa desencarnou que ela virou santo.
A pessoa que é safada quando é viva, desencarna no espírito safado também. Ele não vai virar santo dia para noite. Tem um processo de que a pessoa começa a melhorar. Claro que tem, tanto desencarnado quanto encarnado. Nenhum de nós aqui é santo, para começar. Todos nós temos defeitos, temos qualidades. Lutamos dia e noite contra os nossos defeitos. Dia e noite. Hoje a gente fala uma coisa, pai, mas eu não devia ter falado isso. Eu não vou nem falando do fazer, estou falando só do falar. Hoje eu penso, mas esse pensamento não está legal. Reconheci que não tive um pensamento bom. Amanhã eu faço de novo. E lembro, de novo eu fiz, eu errei. Assim é quando a gente desencarna. Qual é a diferença do desencarno? Que os teus sentidos são muito mais aguçados. Tu sente, porque tu não estás com o empecilho do corpo físico, da matéria, então os teus sentidos se expandem. Tu consegue perceber coisas que no corpo a gente tem uma dificuldade de perceber. Uma coisa bem básica, se tu é espírito é mais fácil tu ver o teu espírito do que quando está encarnado. E tem espíritos que não enxergam também qualquer espírito por causa da faixa vibratória diferente. Uma outra coisa que Kardec talvez achasse curioso é a quantidade de obras mediúnicas psicografadas. E eu não estou te falando que é um demérito ter um monte de obras mediúnicas psicografadas. O que eu estou falando é que muitas vezes as pessoas se baseiam na obra psicografada e esquecem o básico da doutrina espírita. Esquecem que a reforma se dá em si, para depois no outro. Não se aponta o dedo para o outro. Eu não me lembro quem é que disse isso. Quando a gente aponta um dedo para o outro, tem outros 3 apontados para a gente mesmo. Isso quer dizer que o que tu tens que te melhorar a ti, para depois melhorar o outro. E a profusão de obras psicografadas, o que elas são, na verdade? Elas são história real? Não. Não estou dizendo que são mentira. Elas são ficção. Mesmo as obras do Chico. Me explico, não se apavore. O que é uma ficção? É tudo aquilo que não é o fato em si, que é o fato visto por alguém e contado no livro. O que são as obras do Chico Xavier? São comparações e metáforas. Não quer dizer que não tenha se passado, mas ele conta de uma forma para que a população da época, que mais da metade era analfabeta, e eu não estou contando os analfabetos funcionais, que é aquele que na época nos contava, que é aquele que lê e não entende o que leu. Então ele tinha que criar um paralelo daquilo que ele estava vendo para que fosse passível da grande massa da população brasileira entender. Então é por isso que há essa parecência, com o paraíso, nosso lar, e o inferno, o umbral mais embaixo. Como explicar para uma população onde a maioria é analfabeto que estamos todos no mesmo ambiente, só que em dimensões diferentes? É fácil de entender isso? Não. Então tu cria um paralelo, algo que a pessoa consiga compreender. Um está em cima, mais em cima porque é melhor, o outro está mais embaixo porque não é tão bom assim. Chico Xavier mentiu? Claro que não. Ele estava transferindo para a linguagem popular aquilo que ele estava vendo. Pode-se dizer que é uma ficção baseada em fatos reais. Por quê? Porque só o fato em si é realidade. Todo o resto é ficção. Isso tem algum demérito para o Chico Xavier? Claro que não. Nenhum. O que há um demérito é, por exemplo, com uma quantidade ímpar de obras mediúnicas que muitas vezes fogem completamente da doutrina espírita. Eu não estou nem dizendo da doutrina espírita com a visão o que nós temos hoje. Nem a base da doutrina espírita, eu já li obras que está presente na obra espírita. Foge completamente. Então talvez Kardec por que tanta coisa, tanto livro? Por que tanta psicografia e tão fora daquilo a que se propõe a doutrina espírita, que é o progresso da humanidade, o avanço da humanidade e o avanço individual de cada um? Muitas vezes são coisas que não contribuem para esse avanço, muito pelo contrário. Às vezes amarram a pessoa numa teoria que é lá de 1819.
de 1819, desculpe, de 1857, do século XIX, que não contribuem para o progresso, não contribuem para o avanço, muito pelo contrário. Uma outra coisa que talvez Kardec achasse curioso é a tal da transição planetária, que as pessoas estão tão ansiosas para a transição planetária. Que vai acontecer a transição planetária, que maravilha, realmente acontece, só que demora alguns séculos. Não tem data marcada. Porque a principal transição acontece dentro da gente. Vocês acham que o mundo que nós vivemos hoje, exatamente hoje é dia 11? Me perdi. 11. Hoje, dia 11 de dezembro de 2024. Vocês acham que o que a gente vê no mundo, não precisa nem ser fora do Brasil, em Pelotas, a gente sai na rua em Pelotas, lá no centro. Vocês acham que num mundo, numa cidade, nessa cidade, que não é uma grande coisa, que é uma cidade de porte médio, em cada esquina tu vê um monte de gente dormindo na rua. Em cada esquina tu vê um monte de comida sendo botada fora, um monte de gente passando fome. Vocês acham que isso é um mundo, está perto do mundo de transição? Não. Mas não é para se desesperar. Porque a doutrina, como disse, já vi vários expositores dizer, a doutrina espírita ela é positivista. Ela diz que nós vamos melhorar. Mas só nós não podemos cair no conto que nós vamos melhorar amanhã, de um dia para a noite. Não vamos. Nós estamos com guerras em todos os cantos possíveis do mundo, fora aquelas que não aparecem na TV, que são permanentes. Isso é um mundo de transição? Não. Nós estamos um pouquinho longe. Então nós temos que trabalhar na transição nossa. Por que se fala em mundo, por que se insiste tanto em transição? Para criar uma esperança. Mas não adianta a gente criar uma esperança muito distante da realidade, porque daqui a pouco a gente cai de cabeça num buraco. A gente cai numa depressão. Porque tu não vê melhor. Porque não é assim. A gente tem que melhorar cada pessoinha, cada um de nós primeiro. A gente tem que começar, por exemplo, a se sentir mal porque tem uma criatura, tu sabe que tem uma criatura lá do outro lado do mundo que não tem o que comer, não tem base para comer. Isso tem que te incomodar. Aí tu já está começando a mudar. Só isso, não são grandes mudanças. Não é assim, hoje, a partir de amanhã, eu não vou falar mais palavrão, nunca mais na vida. Mentira, vai sim. Então não são grandes mudanças, são as pequenas. E essas pequenas, pelo exemplo, vai criar um exemplo para o outro. Olha, o cara mudou mesmo. E aí ele está legal, ele está mais feliz, por exemplo. Então, talvez se eu fizer uma pequena mudança, eu fique mais feliz. Aí o mundo de transição começa. Porque não há transição global sem uma transição pessoal. E aí nós vamos para tem uma frase, muito peculiar, que está na Bíblia, que está no livro dos Espíritos, que está no Evangelho, que é a questão do nascer de novo. O nascer de novo geralmente é associado à reencarnação. É uma prova de que a reencarnação está na Bíblia. Mas não é só o nascer de novo do corpo. É o nascer de novo todos os dias. Porque a cada vez que tu muda, a cada vez que tu tem um entendimento diferente de uma coisa que tu tinha um entendimento completamente novo, tu nasceu de novo. Tu renasceu. Imagina, vamos para uma situação radical. Aquele horror, as pessoas têm saudade, não tem? Aquele horror que era os anos 80. Os anos 80 tudo era permitido. Era racismo, era homofobia, era machismo, era misoginia, tudo era modinha. Esse dia eu falei com um professor meu que quando eu era adolescente, lá nos anos 90, a gente saía não era para namorar, era para assediar as pessoas. Hoje a gente sabe que é assédio. Esse era o padrão. Olha, então, eis uma mudança. Hoje a gente sabe que é assédio. Não era legal. Então, olha a mudança que já aconteceu. Aquela pessoa que, por exemplo, consegue ver isso, mudou. E aí pode servir de exemplo para o outro. Ele, pensando bem, ele tem razão, era mesmo. Não era tão legal assim quando as pessoas dizem que era legal. Porque, como eu digo para o meu filho, pequeno, e já dizia para o outro grande, quando faz o outro sofrer, não é engraçado.
Qualquer coisa que faça o outro sofrer, o mínimo que seja, não é uma brincadeira, não é uma coisa engraçada. Nos anos 80 era. Então olha o salto que a gente deu. Então reencarnar ou nascer de novo é reencarnar, é renovar e é transformar-se constantemente. Então nós temos que começar essa mudança e nós abandonar esses pensamentos. Né? Começar a viver hoje. Né? Porque eu me lembro, das propagandas maiores da ditadura militar brasileira era Brasil, o país do futuro. Por quê? Porque o futuro nunca chega. Então a pessoa fica sempre esperando. É o Brasil do futuro. É o país do futuro. Não vai chegar nunca, porque o futuro não chega. Amanhã é o futuro. Quando chegar amanhã vai ser hoje. Ontem, hoje era o futuro. Hoje é hoje, não é futuro. Então o futuro não chega nunca. Então nós temos que começar a nossa mudança agora. A nossa reforma, a nossa transição planetária, porque cada um de nós também é um microverso, é um micro-universo dentro de ti. Se tu imaginar que dentro do teu corpo tem milhões de bactérias, seres vivos, que sequer sabem da tua existência, é o mesmo que o nosso planetinha Terra minúsculo com relação ao universo, que tem bilhões de galáxias, não de estrelas. Então nós somos uma pulga, enquanto planeta. Então vocês percebem que no macro e no micro são as mesmas coisas, são as mesmas condições? Então nós temos que começar transformando o nosso microverso para conseguir atingir o restante, o algo maior. E abandonar conceitos ultrapassados muitas vezes incomoda. Não só incomoda, às vezes, a quem tem esses conceitos e esse comportamento, como incomoda outras pessoas que se sentem confortáveis com esse comportamento. Porque é difícil de reconhecer assim, pai, eu estava errado. Como eu fiz bobagem. É difícil de reconhecer isso. Eu que o diga. Porque demorou para eu reconhecer. E ainda tem um monte de bobagem que eu não reconheço que eu fiz, provavelmente. Que eu só vou me dar conta quando eu reconhecer, aquilo que eu fiz era bobagem, não devia ter feito. Que é aí que a gente acorda, aí que dá um estalo. Fiz bobagem. Eu tinha feito lá não sei quando. Mas é difícil. E incomoda porque começa a cutucar o outro também às vezes. O outro começa a se sentir incomodado. Mas será que... Chega a dúvida. E quando chega a dúvida, os teus sonhos de princesa começam a cair por terra. Porque a gente se acha perfeito, por mais que diga que não. A gente se acha legal, a gente se acha perfeito. Quando alguma coisa te cutuca, te incomoda, te dá sinais de que aquilo não é legal, tu começa a reagir. Então aí muitas vezes as pessoas falam contra, tentam impedir que se fale isso, dizem, não, fulano está errado, não é assim, fulano está indo contra o espiritismo, fulano está obsediado, que agora fala que fulano está obsediado, pobres obsessores. A gente é que obsedia eles a maioria das vezes. E aí eu me lembro de um cara que se fala muito nele, principalmente no centro espírita, em igrejas também se fala muito nele, que é um cara que ele afrontou o Sinédrio, que era onde os doutores da lei judaica se reuniam para debater a lei judaica. Ele afrontou essas criaturas, ele foi afrontoso. Ele só não botou o dedo na cara porque não via, não estava lá, mas ele afrontou o Sinédrio. Ele foi contra os interesses de um Estado imperialista que era o Estado de Roma. Foi totalmente contra, foi contra, a ponto de Roma achar que talvez ele quisesse um império para si. Esse cara também afrontou toda uma sociedade, porque as pessoas gritavam assim, crucifica-o, queremos Barrabás. Então quer dizer que esta pessoa, ele não morreu passivo, falando num tempo para outras pessoas aquilo que elas queriam ouvir. Ele morreu fazendo ativismo, incomodando, dizendo, não é por aqui. Aquele negócio de quem tem mais dinheiro é melhor que quem não tem, está errado. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. O caminho é o amor. E o amor é algo revolucionário. Já era naquela época que era a época da força. O Império Romano se impunha pela força, pela violência. Então falar de amor nessa época é algo completamente revolucionário. É ir contra tudo aquilo que se entendia na época.
Porque o fulaninho de tal lá, né, coletor de impostos, por exemplo, ele também se achava o cara, porque ele tinha algum poder mínimo, que era coletar impostos. Então ele usava de violência também, porque assim o Estado romano lhe dava poder para isso. Então tu falar que não é isso, né? O legal é amar ao próximo como a si mesmo. Isso é ser revolucionário. Tá? É ir além. É incomodar. É deixar pulga atrás da orelha. É fazer com que a pessoa reflita, com que a pessoa pense. Deu tanto certo que se fala nesse cara até hoje. Não se sabe ao certo se ele, enquanto pessoa, existiu realmente. Tá? Pode ter acontecido que várias pessoas, porque na época em que Jesus teria vivido, o que mais tinha era Messias pelas esquinas, pessoas dizendo que era Messias. Pode ter acontecido que um se destacou, juntaram os feitos de todos numa pessoa só. Pode ter acontecido isso. Nós sabemos também que ele não era loiro, nem de olhos azuis, não era o Brad Pitt. Tá? Porque não podia ser, pela região que nasceu. Mas se ele existiu realmente, nós não sabemos. Por quê? Porque a Bíblia ela foi moldada ao longo dos séculos de acordo com o interesse da Igreja Católica. Um exemplo. No começo, antes do primeiro concílio, Jesus Cristo era apenas um profeta. Ele virou o Filho de Deus no segundo. Maria era a mãe de Jesus, mas ela não era virgem, ela era mãe de Jesus. Ela se tornou virgem num desses concílios, porque era interessante ser assim. Haviam grupos de católicos que acreditavam na reencarnação. Eles foram proibidos e viraram um churrasquinho, porque eram hereges. Porque se proibiu a crença na reencarnação. Tá? Então, tudo isso vem sendo construído. Tá? Então, o que é que nós temos certeza da mensagem? Que é uma mensagem forte, poderosa, que chegou até nós, que é a mensagem do amor. Pum, amor. Essa é a mensagem. E é isso que transforma. Tá? E aí Kardec perguntaria justamente isso, mas o que é que vocês descobriram sobre Jesus depois de todos esses 200 anos que passam? Você sabe alguma coisa sobre Jesus? Você sabe, isso que eu falei. Mas a maioria das situações só se repete o que está na Bíblia. Não se vai além. O que se sabe sobre as Escrituras? Se sabe muito. Inclusive que várias foram tidas como apócrifas. Foram deixadas de lado, porque não tinha interesse em que elas viessem à tona. Mas vieram do mesmo jeito. Hoje, na internet, hoje tu vê. Qualquer dos outros livros que foram descartados estão lá para a gente ler, traduzido em vários idiomas, inclusive. Por que foram descartados? Porque não interessavam. Traziam um Jesus muito mais humano do que divino. O interessante era o divino dá dinheiro, na época. A ideia é essa, dá poder, pelo medo. Se tu não fizer, tu vai ser castigado. Então tudo isso a gente sabe. Por que a gente não debate isso? Por que a gente não conversa sobre isso? Por que a gente não vai além? Por que a gente não pesquisa mais? Porque não há interesse. Uma outra coisa fundamental para a gente ter em mente, que a gente não precisa de absolutamente nada para melhorar, para evoluir. Absolutamente nada. A pessoa não evolui frequentando essa ou aquela religião, esse ou aquele segmento. A pessoa tem que querer melhorar. A pessoa tem que querer evoluir. Pouco importa no que ela acredita. Se ela faz o bem para si e para o outro, se ela ama a si e ao outro, isso é o que importa. Não importa se ela é evangélica, se ela é católica, se ela é espírita, se ela é umanista, se ela é mulher, se é ateu, tanto faz. Porque a evolução vem a partir da pessoa. E eu tenho certeza de que nós podemos melhorar cada dia, um dia de cada vez. Eu tenho certeza que basta que a gente todos os dias faça uma reflexão rápida antes de dormir, daquele dia, de como foi aquele dia. O que eu posso... Não fazendo uma relação assim de tudo que a pessoa fez, não. O que eu posso melhorar em mim amanhã?
O que é que eu ainda preciso? Ter em mente assim, ó, que sempre a pessoa precisa aprender mais e mais e mais e mais. Porque eu vi uma frase essa semana que eu já tinha ouvido quando eu não lembrava tanto, que eu achei ótimo. Conhecimento não pesa. A gente pode ter cada vez mais, que não pesa, não ocupa espaço. Então a gente tem que ter isso em mente. Eu nunca sei nada. Já dizia Sócrates, só dizer que eu só sei que nada sei. Por isso que ele foi considerado o homem mais sábio da Grécia. Ou seja, ele estava em constante aprendizado. E é isso que nós temos que ter em mente. É isso que nós temos que ter em mente enquanto espíritas. Ou enquanto frequentadores de centro espírita. A pessoa não precisa ser espírita para frequentar centro espírita também. A pessoa pode ser o que quiser. Então nós temos que ter em mente isso. O aprendizado é constante. Eu nunca sei o suficiente, eu nunca vou saber o suficiente. Porque o que hoje é X, amanhã é Y. Acabei de dar exemplo dos anos 80, que é o mais radical, né? Lá dos 80 para 2024. Mas façam um exercício deste ano, agora que está quase no fim. Avaliem esse ano e anotem em algum lugar, e olhem o ano que vem para ver se vão ser os mesmos conceitos, se vão ter as mesmas ideias, se vão acontecer as mesmas coisas. Muito obrigado a todos e uma boa noite.